Olá a todos vocês, me chamo Alif Mendes, sou historiador, teólogo, pedagogo, tenho mestrado em História, especializações na área de História e Educação e atualmente faço doutorado em História pela UFPE. Eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre a história da Araçagi. Hoje Araçagi está em emancipação política, no seu aniversário de emancipação política. 65 anos de emancipação política. Mas, por vezes, nós colocamos como se a história de Araçagi se delimitasse somente a esses 65 anos de história de emancipação política. No entanto, a história de Araçagi é muito mais longa do que nós imaginamos. Quando vamos para os registros históricos, nós percebemos que Araçagi já é mencionada a região, a localidade, mesmo no período ali em que os portugueses invadiram a capitania da Paraíba, né, a antiga Itamaracá, e também os holandeses. Inclusive, o relatório de Elias Heckmans fala sobre isso, sobre como era o passar por essas regiões aí até a Serra da Copaíba. Então, a história da Araçagi é uma história, enquanto região, muito antiga e já mencionada pelos relatórios, aliás, portugueses, pelos relatórios holandeses, desde muito tempo. Existe, inclusive, fiz algumas colunas sobre isso, sobre a história da Araçagi, já mencionada ali em 1803, no período do Império, no período colonial, né, o Império Brasileiro é 1822, mas no período colonial, né, nós vemos ali a Araçagi mencionada, né, a Araçagi exposta como uma localidade, um distrito já formado ali com algumas pessoas. Então, a história da Araçagi é muito mais antiga do que nós imaginamos. Todavia, nós podemos perceber a partir das análises dos relatos, das análises dos documentos, que Araçagi se forma enquanto localidade, mais especificamente, como nós conhecemos, como hoje, a partir de meados do século XIX. Então, a partir de meados do século XIX, Araçagi vai se desenvolvendo como um local de passagem, né? Até hoje, Araçagi é um local de passagem. Se nós percebemos, Araçagi, quando você quer ir para regiões como Bananeiras, regiões como Solânia, regiões como, por exemplo, Belém, essas regiões mais interioranas, que quando você vem de João Pessoa ou também de Rio Grande do Norte, os locais mais propícios é você passar por Araçagi. Geralmente se passa por Araçagi como um local mais propício para chegar a essas localidades. E não era muito diferente antigamente, né? Quando vieram esses colonizadores, esses invasores, assim dizer, porque aqui já habitavam indígenas, né? Inclusive na região de Araçagi há relatos históricos, há documentos que comprovam que aqui habitavam algumas etnias canibais, né? E depois, posteriormente, né, foi muito mais habitado pelos potiguaras e nós percebemos que aqui era uma região indígena, né? Então, diante disso, nós vemos muitos relatos de como Araçagi vai se formando. E uma questão interessante que nós podemos destacar é que Araçagi se forma não somente pelo que nós conhecemos hoje como centro de Araçagi, não. Araçagi vai se formando em várias localidades, né? Até atualmente a gente percebe que existem várias localidades em Araçagi, Canafístula, Canafistinha, para a Zona Sul existem várias outras localidades, Mercador, etc. Várias localidades em Araçagi que vão se formando. No entanto, a partir do século XX, Araçagi vai se formando, inclusive pela estadia da igreja matriz, no centro onde hoje conhecemos a cidade, vai se formando justamente nessa região central da cidade de Araçagi, onde vai se formando a praça, o Correio, né? Inclusive tem documentos históricos falando da caixa postal do Correio, né, que é fundada em Araçagi. Depois, nesse período, mas ainda nesse período, né, aliás, das primeiras décadas do século XX,
como 1910, 1920, 1930, existem muitos relatos de que Araçagi, na verdade, era um reduto, né, de fazendeiros, né, de pessoas que tinham posses, mas também de pessoas que moravam nessas fazendas locais, né, que eram pessoas que não tinham muitas posses, mas moravam, né, e viviam, trabalhavam. Mas Araçagi, inclusive, é um local de muita disputa. Hoje nós vemos Araçagi sendo citada como a terra de amor e luz. No entanto, nós vemos pelos relatos históricos que Araçagi, inclusive, foi terra onde passou o cangaceiro, né? Antônio Silvino, existe documento relatando isso, que Antônio Silvino passou por aqui. E também existe documentos falando sobre brigas internas por terra aqui na cidade de Araçagi, ali nas primeiras décadas do século XX. Então, nós percebemos que Araçagi vai se formando, apesar de ser uma terra como nós conhecemos hoje como hospitaleira, mas é uma terra que vai se formando através dessas brigas, essas brigas internas entre fazendeiros, donos de terras, pessoas aí que eram consideradas a alta elite, né, do distrito de Araçagi, que quando começa, por exemplo, isso é importante a gente destacar, porque até o século XIX, ali meados do século XIX, Araçagi era distrito de Montemor, que é a atual Mamanguape. Posteriormente, Araçagi é anexada à região de Guarabira, né? Então, no século XX, Araçagi já é região de Guarabira, que nós conhecemos hoje como a cidade de Guarabira, e Araçagi vai se formando uma elite local, uma elite que vai tendo suas influências. Inclusive tem relatos de comerciantes influentes de Araçagi que tinham esse translado entre Araçagi, Guarabira, João Pessoa e Recife. Então, assim, fazia esses comércios. Então, Araçagi vai se formando com essa população local, de outras pessoas que também vão vindo de outras cidades ao redor para cá. Então, Araçagi vai passando por todo esse processo até sua emancipação política, né? Seus primeiros mandatários políticos, mas também se formando com uma massa popular de agricultores, com uma massa popular de artesãos, com a massa popular de pessoas que trabalhadores mesmo, que vão formando essa cidade de Araçagi enquanto população, enquanto povo. Então, a Araçagi atual que nós conhecemos é uma Araçagi que é formada diante desse percurso histórico todo que nós relatamos aqui, e que esse percurso histórico vai formando essa localidade de Araçagi até a que conhecemos hoje, com 65 anos de emancipação política. Esse é um breve histórico da cidade de Araçagi. Se quiser conhecer mais, em breve nós publicaremos um livro sobre a história local. Muito obrigado.